Aprender a andar de bicicleta. Você pode estudar equilíbrio, você vai passar a vida toda estudando equilíbrio. 20 anos, 30 anos de estudo. Isso não garante que você vai se equilibrar, porque equilíbrio não é entendido, não é estudado. É vívido, é presença, é agora. Diário do Fábio Fox. Seja bem-vindo aqui ao diário de gravação do Fábio Fox. Eu quero abrir uma conversa que começou de um jeito muito simples e terminou mexendo comigo profundamente. Ao abrir uma conversa com o GPT, eu comecei perguntando sobre intenção. Afinal, o que é intenção? Intenção é energia. E energia move todos nós. Eu percebi, no fundo, que existe uma diferença, um abismo entre influência, persuasão, controle e envolvimento. Agora, se você é uma pessoa que tenta influenciar ou controlar a vida, deixa um like nesse vídeo para saber que eu não estou sozinho nessa conversa. Que você, eu, todos nós queremos controlar tudo. Só que a grande chave é abrir mão, soltar. Tem uma linha muito tênue que separa influência de envolvimento. Durante muito tempo, eu achei que quanto mais eu tivesse conhecimento, melhor eu conseguiria conduzir as pessoas, vender, liderar. Até eu perceber uma coisa. Quando eu tento produzir um efeito no outro baseado em influência, o outro sente isso. E é uma intenção, só que a intenção gera tensão, é energia. E foi aí que eu percebi que o envolvimento, ele é poder, porque ele é uma energia que doa. A influência é uma energia que busca algo em troca. Isso é tão poderoso que eu vou repetir para você. Toma nota. O envolvimento entrega sem esperar resposta. A influência espera algo de volta. Parece igual, envolver e influenciar, mas não é. Envolvimento é o fluxo divino operando no homem. A influência é o homem usando o fluxo divino. Por exemplo, quando você busca mandar uma mensagem, um bom dia, por exemplo, para uma pessoa no WhatsApp, e você espera uma resposta, ela não vem, o que que acontece? Gera frustração. Por quê? Porque o bom dia veio com influência. Quando é com presença, com envolvimento, não há negociação. Você não espera. Toda negociação mora dentro de uma expectativa. E toda expectativa mora dentro da influência. Já a presença não espera. Presença é. A espera vem da expectativa sobre a influência emanada. Energia de vai e vem. Quando você faz algo porque faz sentido em essência e natureza, você é aquilo, independente da resposta do outro. O nome disso é princípio. Agora, esperar é influenciar. Quando a resposta não vem do jeito que você quer, frustração na certa. E a frustração nada mais é do que um estado de energia negativo pela expectativa da influência emanada. E aqui tem uma chave, tá? Talvez o excesso de inteligência gera prisão. A mente cria regras o tempo todo. Eu só posso fazer A se fulano fizer B. Eu só posso agir de tal maneira depois que eu entender tudo. Eu só posso amar quando eu tiver certeza. Eu só posso decidir quando eu estiver totalmente preparado. Eu só posso fazer isso, aquilo quando. Isso não é fluxo, isso é crença enraizada. E tem um problemão nisso, porque a realidade não funciona assim. A verdade é que, como humanos, esperamos por um grau de clareza e que a realidade só entrega depois da ação. Aqui está a chave. Eu espero que o que eu estou dizendo ecoe no seu coração, porque isso desmonta muita coisa. A gente quer aprender antes da experiência como seres humanos. Só que existem ensinamentos que geram conhecimento somente depois da experiência. A experiência pelos seres humanos é categorizada. Tem o positivo e tem o negativo. E isso é um dilema, porque como humanos, a gente quer categorizar. Agora, para que categorizar a experiência? Dizer se uma experiência é positiva, negativa, boa ou ruim? Experiência é experiência. E a categoria de bom ou ruim é uma crença. Analise. Por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Você pode estudar equilíbrio, você vai passar a vida toda estudando equilíbrio. 20 anos, 30 anos de estudo. Isso não garante que você vai se equilibrar, porque equilíbrio não é entendido, não é estudado. É vívido, é presença, é agora. A vida funciona agora, com base em equilíbrio, relacionamento, negócios, empresa, liderança, família, espiritualidade, enfim, a própria vida em si só é equilíbrio. O tempo todo. Presença.
Essa conversa ela está acontecendo diante de um ponto de vista interessante. Você busca envolver ou influenciar? A questão é que eu achava que influência não era problema, até que eu descubro que buscar influenciar é querer guiar o outro para aquilo que eu quero, acho ou espero para o outro. Isso leva a uma conversa muito importante. Por isso que eu chamei o GPT e por isso que você está nessa conversa. E tudo terminou numa única pergunta. Será que quando eu influencio o outro, eu gero expectativa em mim mesmo? E quando eu faço isso, eu estou tentando fazer o outro chegar onde eu quero que ele chegue? E eu percebo uma coisa: o sofrimento humano não vem da relação, comunicação entre pessoas. Ela vem do anseio ou da frustração que pulsa no indivíduo que busca influenciar. O sofrimento vem da expectativa de buscar influenciar aquilo que possui o próprio tempo. E isso me desmontou por inteiro, porque eu descobri que eu busco influenciar o resultado, ao invés de envolver pessoas que produzem resultados. E são coisas distintas e possuem efeitos adversos, principalmente na liberdade do outro. Agora, vamos entender isso em quatro níveis. Toma nota que é importante. O primeiro é descobrir a diferença entre o que é influenciar e envolver. Influenciar é alterar a probabilidade de uma escolha ou decisão alheia. Envolver já é criar um espaço onde a pessoa deseja espontaneamente por ela mesma participar. Independente da escolha dela, você não tem reação. Então, o envolvimento atua sobre a experiência. O que dita as regras são a intenção de ambos. Porém, se uma das partes influencia a outra, ao invés de permitir que a outra descubra por ela mesma, o resultado é quebra de energia, quebra de expectativa, quebra de padrão, quebra de intenção, rompimento de fluxo, energia emanada que volta, espelho, reflexo. As pessoas são influenciadas por intenção de quem está influenciando. E aí tem os gatilhos mentais, né? Prova social, escassez, autoridade. Isso influencia o comportamento mudando a ação do outro. Quando o outro percebe que a ação não veio dele, mas de uma influência ou de um gatilho mental, frustração na seta. Agora, já que o objetivo não é influenciar e envolver, como que você faz isso? Toma nota. Dê ao outro autonomia, competência e pertencimento. Quando uma pessoa é influenciada, se ela não estiver envolvida, falta, recua. A energia que vai, vem, a reação. Agora, quando há um envolvimento sem que você queira influenciar, a pessoa tem autonomia, ela se sente pertencida. Pensa o palestrante, ele quer influenciar a plateia para que ela compre alguma coisa. E ele convence, e a plateia está dizendo, ele tem razão. Aí entra o mundo das razões, e o mundo das razões é o palco da influência na decisão de algo. E não tem nada de envolvimento nisso. Por isso o prazo de garantia, né? 7 dias, 30 dias, 15 dias de garantia, enfim. A pessoa pensa por ela mesma e devolve algo quando ela não vê que é pertencente, porque foi influência. Louco isso, né? Agora, quando o envolvimento está presente, a pessoa tem uma experiência e ela diz: Eu sou isso. Entende a diferença? A influência muda a opinião, o envolvimento muda a identidade. Por isso que grandes líderes buscam gerar envolvimento e não influência. E aqui chega o ponto mais sutil da nossa conversa, uma distinção muito poderosa. Toma nota. Quando eu estou falando sobre quem você quer ser para o outro, influência ou envolvimento, a pergunta que fica no ar é: você permite o outro ser o outro? Ou você quer mudar aquilo que você nega do outro? Essa é a diferença. O espaço de presença permite o outro ser ele mesmo. O outro continua livre para ser o que ele quiser. Entende isso? Se está fazendo sentido, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Isso é importante para mim. Bom, a influência busca adesão, o envolvimento convida a presença. A influência atua na decisão, o envolvimento atua na conexão. A influência pode exigir estratégia, o envolvimento exige autenticidade. A influência pode acontecer sem vínculo, o envolvimento fortalece vínculo. A influência tem foco no resultado, o envolvimento tem foco na relação. Você observa que o nível do envolvimento é o nível que todos buscam, mas poucos sabem agir? O estudo disso, o fenômeno, a fenomenologia, esse é o nome, tá? Ou seja, o estudo
que analisa a ação. Isso é filosofia, né? Os fenômenos são vívidos, experimentados, experienciados pela consciência antes de explicá-los por teoria, julgamentos, pressupostos. O termo vem de fenômeno, que aparece, logos, estudo, a investigação do que aparece. E assim, a fenomenologia literalmente significa o estudo daquilo que manifesta-se à consciência, o observador observando a si e ao outro. E claro, estamos elevando o nível da conversa, né? Você olha, analisa e observa. A observação é o nível 2. O que está sendo observado? Por exemplo, o que está sendo observado dessa conversa? O que você aprende com isso? Quando você está aqui envolvido, você permanece no vídeo. Agora, quando é influência, você sai, vai buscar dopamina, ação e reação. Isso é a vida. A ação de quem envolve aproxima, a ação de quem influencia afasta, porque gera questionamento. É tipo borboleta, sabe? Se você vai lá e cria um belo jardim, elas naturalmente se aproximam. Agora, quando você busca correr atrás dela com a rede, o que que elas fazem? Elas fogem. Então, para a gente ir para uma próxima fase, subir para o nível 3, reflita nas suas ações, principalmente determinando a reação do outro. Toma nota do terceiro nível, por favor. Estrutura, ou seja, o mecanismo invisível. Não são mais fatos, causa. Não é mais observador sendo observado. É a energia emanada, influência e envolvimento, e o retorno disso. Ou seja, o princípio, antes do retorno, tá? Quanto maior é a necessidade de influenciar, o resultado é probabilístico para certo ou errado, sim ou não, bom ou mal, entra a lei da atualidade. Agora, quando há envolvimento, não importa o resultado. E isso faz uma enorme diferença. Vamos levar um pouquinho mais a conversa. Toma nota do quarto nível, tá? Princípio. O princípio é a lei orgânica do que está por trás do que acontece, o detalhe do detalhe. A gente sai do fato e a gente vai para o outro contexto do fato. Influência produz resultado, que gera reação. Presença também produz resultado, que é de realidade. O envolvimento oferece sem esperar, a influência espera por algo. O pensamento orienta, a influência corrige. Isso é princípios. Isso pode ser aplicado nas vendas, na liderança, nos relacionamentos, na comunicação, na vida, principalmente no equilíbrio de tudo. E elevando mais uma vez o nível, o meta-princípio, o nível 5. Ou seja, o que organiza os princípios. É um nível raro, quando você se pergunta o que torna todos esses princípios uma verdade absoluta, já que não tem verdade absoluta. É entender o ponto de vista do outro. E aqui entra o início dessa conversa, né? Que é totalmente ontologia. A realidade cria ou representa? Quando eu faço essa pergunta, eu penso por pensar. Qual a diferença entre criar ou representar? Será que quando eu crio, algo já não existe? Será que eu criei de verdade? Esse nível eu já não discuto mais comportamento de influência e envolvimento. Eu entro na natureza da realidade, que é o nível dos grandes filósofos. O nível em que você investiga o que é o ser, o que é o ponto de vista, da onde ele emana e o que torna ele um fato relevante. E aqui eu, nesses 5 níveis que eu trouxe, o quinto nível é o nível de excelência, diante da fenomenologia, da presença, do envolvimento. O primeiro nível é a intenção, energia emanada. O segundo nível, você não busca influenciar, você busca analisar o fenômeno da reação do outro a partir da presença. Ela permaneceu? Envolvimento. Ela fugiu? Influência. Agora, estrutura. Por que que isso acontece? Tema e necessidade de controle? Sim, influência. Presença, envolvimento. Esse é o grande jogo. Pega? E claro, o princípio. O que que isso revela? Revela que a influência exige e a presença oferece. E agora o meta-princípio. O que que fundamenta tudo isso? Linguagem.
Comunicação. Quando eu comunico, aguardando, influência. Quando eu comunico e não aguardo, presença. E tem um sexto nível para finalizar. Isso é importante, tá? Toma nota. O grande lance: compreender como você está compreendendo a reação do outro, para evitar a frustração. Isso faz toda a diferença. Capta? Você tem mais influenciado ou mais envolvido? Quando você envolve, independente da reação do outro, você não se importa. Isso é metacognição. É a consciência observando a si mesmo. Na filosofia, né? Vem daquilo que Sócrates diz, né? Conheça-te a ti mesmo. É a consciência reflexiva. E é isso, tá? Para finalizar esse nosso diário, eu quero dizer para você, o seu sofrimento, ele é consequência da reação do outro. Quando você quer produzir no outro resultado, se o resultado não vem, frustração. Agora, quando você sai desse controle de tentar influenciar, você abre mão. E quando você abre mão e só observa a reação do outro, independente da expectativa do outro, ela não é tua. Aqui muda o jogo, porque você não mais busca influenciar. Você envolve. E tem uma diferença ainda mais radical. Quem influencia a pergunta não tem o controle da resposta. Pegou o jogo? Envolvimento não espera. Envolvimento é vívido. É agora. Esse é o ponto central de toda essa comunicação. E a conclusão é: você tem mais influenciado ou envolvido? Responde aqui embaixo, por favor. E para finalizar, as decisões e escolhas que você toma hoje têm nascido do seu envolvimento com as pessoas ou do seu desejo de influenciar o resultado? Responde aqui embaixo do vídeo. E mais uma vez, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e continue me acompanhando aqui hoje, amanhã e sempre. O Diário do Fábio Fox. Pare de passar tanto tempo tentando convencer, achando que amar é fazer acontecer. Cada palavra carrega uma intenção, mas toda intenção esconde uma condição. Eu dizia vai, esperando alguém voltar. Eu dava a mão, mas queria controlar, até perceber que a resposta nunca foi minha. Quem planta expectativa colhe frustração. Quem entrega a presença liberta o coração. Eu não quero mais correr atrás da borboleta. Vou cuidar do jardim. Se ela vier, é porque escolheu existir aqui. Quero controlar o vento, nem prender o amanhã. Vou viver o agora, porque o agora basta. Envolver é amar sem negociar. Influenciar é querer. Hoje eu escolho envolver. A mente construiu milhares de prisões. Só quando entender, só quando tiver razão. Mas a vida sorriu e respondeu baixinho. A clareza mora depois do primeiro passo. Não existe equilíbrio dentro do pensamento. Equilíbrio nasce no movimento.
quero mais correr atrás da borboleta. Vou cuidar do jardim. Se ela vier, é porque escolheu existir aqui. Eu não quero controlar o vento, nem prender o amanhã. Vou viver o agora, porque o agora basta. Envolver é amar sem negociar. Influenciar é querer determinar. Hoje eu escolho envolver 5 passos pra dentro de mim. Primeiro, a intenção que emana, depois o fenômeno que revela então a estrutura invisível mais fundo, o princípio que sustenta, enfim, o olhar que observa o próprio olhar ali. Não existe vencedor, existe presença. Se eu amar sem esperar, já não existe perda. Se eu servir sem exigir, não existe cobrança. Se eu viver presente, a vida responde, porque o amor nunca precisou convencer ninguém. Ele apenas acontece. A pergunta continua: é quando você tem vivido para influenciar.